Olá, sintonizados, estamos no episódio do CBcast Nota de Rodapé, o essencial nas entrelinhas. O episódio de hoje é o número 5 e eu vou conversar com Ana Clara Salter Lorenzoni, que é a minha filha. Ela vai falar sobre o livro do Marshall Rosenberg chamado Comunicação Não Violenta. É um livro muito importante para que os adultos aprendam, adultos, jovens, adolescentes, saibam como conversar sem agredir, resolvam os problemas, os conflitos de maneira tranquila e saiba cada vez mais se comunicar de maneira eficaz. A linguagem é muito importante. Mas trazendo para um contexto aqui de escolar, principalmente isso, né, nós vamos falar sobre a comunicação não violenta na escola, entre os jovens. Ana Clara, seja muito bem-vinda no nosso programa. É muita satisfação aqui receber você e os adolescentes também para falar de algo tão importante. É uma obra muito famosa, né? Extremamente famosa. E eu começo perguntando, você gosta de leitura de livros, Ana? Sim, desde criança eu era fanática na leitura. Muito bem. Que livros que você gosta de ler, o que você consegue lembrar aqui, né, nesse episódio para compartilhar com a gente? Os primeiros que vêm na minha cabeça são os da coleção de Harry Potter, porque minha mãe tem bastante. Você leu toda a coleção do Harry Potter? Quase toda, porque eu achei as Relíquias da Morte um pouco grande demais. Entendi. Qual é o livro que você mais gosta nessa série do Harry Potter? Com certeza seria A Câmara Secreta, porque eu gosto bastante sobre o que seria sobre a verdadeira identidade de Tom Riddle, que na verdade é o Voldemort, a Gina, que estava sendo controlada pelo basilisco. Eu acho muito interessante. Bom, o livro Harry Potter parece ser muito interessante para os jovens. Agora, esse livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, ele não é exatamente aquilo que adolescentes da sua idade, 13 anos, estão assim, interessados na leitura. O que te chamou a atenção, Ana, na leitura desse livro? Primeiramente, seria a capa, porque eu achei-a bem chamativa, falando, né, sobre comunicação não violenta. E a maioria das pessoas, elas meio que falam bastante de um jeito rude umas com as outras, fazendo sarcasmo. E também seria os exemplos que o autor coloca constantemente em cada verso. Ele não fica só na questão teórica, né, Ana? Ele acaba mastigando, exemplificando, colocando exemplos práticos mesmo do dia a dia. Isso chamou a atenção bastante, então. Muito. Muito bem, Ana. Bom, se você tivesse que explicar para algum coleguinha seu na escola o que seria a comunicação não violenta num recreio, por exemplo, se alguém te perguntasse, o que você diria para tentar explicar de forma mais didática, mais fácil para essa pessoa entender? A comunicação violenta seria um jeito da gente expressar o que a gente sente, sendo por gestos, por palavras, por escrita, por olhares ou até mesmo por coisas abstratas como desenhos, músicas e danças, sem ser um jeito de ameaçar as pessoas, sem deixar elas constrangidas, né? chateadas. Muito bem, Ana, muito bem. Bom, é muito difícil observar algo sem fazer aqueles julgamentos, né, que a gente chama de preconceito, enfim, julgamento, não é verdade? Ele ensina e explica isso, é muito difícil. E ele faz um esforço através desses exemplos, né, para explicar como a gente somente observaria o fato sem julgamento. Como seria observar sem julgar no seu contexto escolar ali, ou qualquer ambiente que você possa exemplificar? Resumindo praticamente tudo, seria ter empatia. A empatia é a chave para você conseguir fazer uma comunicação não violenta, fazer observações e sem julgar a pessoa pelas características ou jeito que a pessoa pode agir. Muito bem, excelente. Ana Clara Salter Lorenzoni, a adolescência é uma montanha russa de emoções, né? Enfim, nós estamos na fase de hormônios, etc. Como é que você consegue identificar, porque isso é um conceito mais racional que o Rosenberg coloca, daquele espaço, aqueles 4 componentes, como é que você identifica e conceitua por nosso sintonizado esses quatro passos, 4 elementos da comunicação não violenta? O primeiro seria a observação.
onde você vê os fatos que você poderia estar presenciando. Sim. Por exemplo, um garoto tinha tirado uma nota ruim na prova. Daí um tinha ficado com raiva e gritou pra ele: "Você é burro!" Agressivo, né? Muito agressivo. Esse é o primeiro fato, é a observação. Depois vem o sentimento, que seria como você acha que a pessoa que foi agredida e o agressor, sendo fisicamente ou verbalmente, poderia estar sentindo. A pessoa que foi chamada de burra, né, com certeza ia ficar constrangida, envergonhada, não sabendo onde enfiar a cara. E a pessoa que estaria xingando ou estaria fazendo chacota, rindo do agressor, do ofensor. Rindo do ofensor. Do ofendido, no do caso. ofendido, porque ele é o agressor. Sim. Ou estaria com raiva por ele ter tirado uma nota tão baixa. Correto. E a necessidade, né? Faltam dois aí, necessidade A necessidade e o pedido. O que A seria necessidade seria a raiz de tudo. Seria o porquê, O motivo, a mola os propulsora. motivos Motivos. de o que a pessoa poderia, o que fez a pessoa fazer isso. Entendi. Ela poderia estar em um dia ruim, ou talvez ela não tenha tanta paciência para certas coisas, pavio curto. O que seria o pedido? O pedido seria uma sugestão que você poderia fazer de um jeito que não fosse violento, para a pessoa parar de fazer coisas meio incorretas. Abusivas ou excessivas, não é isso? Ou que deixasse alguém constrangido, triste. Entendi. Então, deixa eu resumir, então, ver se eu estou certo. Observação, fato, são os fatos, né? Sentimento, são as emoções que você identifica do ofensor, a situação da necessidade e o pedido, que é, no final, a forma de você sugerir que a pessoa mude, mas não de forma a exigir, né? Porque existe a diferença da exigência e da sugestão. O que você pode, avançando um pouquinho aqui, Ana, na situação da escola. Quando você vê uma briga na escola, você é capaz de identificar esses elementos e exemplificar para o nosso sintonizado, nosso ouvinte, nosso espectador do CBcast? Sim, a maioria das vezes eu consigo, mas tem algumas vezes que é meio difícil saber quem é a vítima e quem é o agressor, porque os dois partem para cima, sabe? Entendi. Parecendo já está uma coligato. situação bem já além, né, daquela mero diálogo, já estão mais além. E outro exemplo, você pode citar aí para nós, dentro da escola? Um exemplo que eu acho um pouco besta, para falar a verdade, é quando as garotas, elas olham para uma menina e pensam: nossa, ela é meio fora de moda, não é? Ela ainda usa aquele sapato, isso é tão década passada e não sei o que. Elas começam a falar pelas costas ou fazendo críticas apenas por uma peça de roupa, como ela age, o jeito da voz, o jeito de se comportar no meio da aula, interesses. Muito bem. A comunicação não violenta fala muitas vezes de como você observa o outro, faz essa análise para você não escalar um conflito, ou para você saber resolver os conflitos de maneira consensual e adequada. A gente fala isso. Inclusive, ela é muito utilizada no mundo de negócios, né? No mundo corporativo. E aqui, claro, nós estamos usando no contexto escolar, que é onde você se insere, né? Você tem quantos anos? 13. 13 anos. Qual série você faz? Estudo? Eu estou no 8º. 8º do ensino fundamental. Muito bem, Ana. A gente fala muito, né, de como tratar os outros, eu vinha perguntando, né? Mas a CVM, a CNV, a comunicação não violenta, também serve para que a gente possa olhar para nós também. Após a leitura do livro, você conseguiu mudar o jeito que você se cobra? Com toda certeza. Antes, quando eu tinha, por exemplo, uma prova de geografia, vamos citar um exemplo aqui, e falava para eu falar
as capitais, né, dos estados, e eu esquecia ou eu confundia. Quer dizer, os 26 estados, isso era um momento lá que você tinha que responder as capitais de todos eles. Exato, na prova. E tinha algumas vezes que eu ficava bem nervosa. Sim. E eu poderia trocar alguma linha, e já que eu utilizo caneta, eu não posso rasurar porque seria suspeita de cola e o que poderia te dar um ponto a menos. E prova de português, se você rasura, o professor fica ainda mais bravo. Entendi. E, por exemplo, teve uma vez que eu tinha quase conseguido o total, mas eu tinha ficado com meio ou 2 pontos a menos. Entendi. Porque eu tinha esquecido de uma coisa que, assim que eu peguei a prova, era simples. Certo. Mas lá, quando eu estava fazendo, eu estava muito sobrecarregada e ansiosa, com medo do que poderia acontecer. Daí eu ficava pensando que eu era muito idiota, que eu deveria ter estudado mais, esses transtornos, essas ansiedade, essa preocupação e essa autocobrança. A autocobrança melhorou, então. Você passou a compreender melhor que, às vezes, a gente tira uma nota um pouquinho mais baixa, mas estando dentro da média, está valendo. Exato. Muito bem, Ana. E em relação à situação real na escola, depois que você leu o livro, você conseguiu identificar, assim, aplicar efetivamente, identificar, você já disse aqui alguns exemplos, mas e aplicar, você ainda já conseguiu fazer isso na prática? Eu conseguia. Ou tentar, né? Eu conseguia tentar, só que a maioria das vezes sempre rolava aqueles olhares de julgamento, ou eles falavam que eu era topetuda e que eu devia parar de me intrometer com brigas uma das outras, porque tem aquelas panelinhas, sabe? Os grupos. Sempre tem em todo lugar. Nos adultos também é assim. Nossa. Aí você tenta apaziguar ali. Eu tento deixar o clima mais ameno, daí as pessoas vão olhando, tipo, perguntando: quem é você? Muito bem. Bom, para quem não está ouvindo agora, né, o CBcast, ele hoje está falando sobre um livro, Comunicação Não Violenta, é o nosso episódio do CBcast Nota de Rodapé, o essencial nas entrelinhas. E nós estamos tentando aqui aplicar a comunicação não violenta, que é aquela que diz que a linguagem, né, Ana, ela é fundamental para você não causar um impacto negativo no seu ouvinte, na pessoa que é seu interlocutor. E quando você usa as palavras certas, pode ser que não vire um conflito, né? Pode ser que você consiga resolver esse conflito. Mas, para quem não está nos ouvindo agora, qual que é a maior lição que você, Ana Clara, tirou desse livro Comunicação Não Violenta? A empatia é tudo. Saber o que a pessoa, o que os outros estão sentindo, como eles pensam e agem, é fundamental para a gente saber como a gente pode resolver os problemas do dia a dia. Sendo eles familiares, românticos, escolares, ou até mesmo problemas de trabalho. Muito bem, Ana. Essa é a essência do livro mesmo. E é um livro complexo, não é um livro fácil, assim. É um livro que foi pensado, os exemplos que veio é um psicólogo norte-americano, ele veio escrevendo isso num papel dos casos que ele atendia, né? E foi criando exemplos dentro daquilo que ele trabalhava. E depois esse livro foi publicado na década de 90, né? Bem depois da época que ele escrevia. E é um livro essencial para tudo que a gente vai fazer, né? Negócios, comércio, até lá no trabalho do fórum, a gente tem lá métodos de solução de conflitos de maneira dialogada, de maneira adequada, em que a gente tem que aplicar parte dessa técnica. E você teve a oportunidade até de participar, né, de uma aula, né, falando sobre a conciliação, mediação. Você deu o exemplo lá, criou um bichinho no quadro. O Dom Batata. O Dom Batata virou um personagem, né? Muito importante. Eu acho que você vai até fazer historinha em quadrinhos utilizando a comunicação não violenta para ensinar as outras pessoas, assim, ajudar, né, na informação as outras pessoas a compreenderem também como ele funciona. Muito legal, Ana. E a empatia, né, que você falou, você, né, colocar o óculos da outra pessoa, entre aspas, né, enxergar pelos óculos do outro, né?
E se você entendendo esse outro lado, você tem a capacidade melhor de desenvolver um caminho, né, para solucionar os conflitos. Bom, o nosso episódio, Nota de Rodapé número 5, ele está chegando até o final, uma pena, Ana Clara, conversa muito, muito boa. Eu quero dizer que papai está orgulhoso de você, por Obrigada. ser uma pessoa, uma adolescente dedicada, esforçada, e não só na questão da escola, que pede para a Ana, ela ajuda, né? Realmente tem alguns pontos que a gente vai trabalhando, né? Como todo adolescente, ninguém é dono da verdade, a gente vai desenvolvendo da melhor forma possível. Mas eu gostaria de convidar, né? Deixar você convidar, ou você aderir a esse convite para algum coleguinha seu também, e abrir esse espaço do Nota de Rodapé para quem queira compartilhar conhecimentos conosco sobre alguma obra, qualquer tipo de obra, pode ser até Harry Potter. O que mais que você leu? Bíblia infantil, você leu? A Bíblia infantil também eu lia direto no seu trabalho, lembra? Aquela coleção que tem lá dos clássicos, né? A coleção dos clássicos, o Chapeuzinho Vermelho, essas todas você leu também. Lago dos Cisnes eu gostava bastante. Que tem a ópera, né, junto, vem com a ópera do Lago dos Cisnes. De Tchaikovsky, né? Exatamente. Muito bem, Ana. Então fica aí o canal aberto para os coleguinhas que você queira trazer. Se você quiser ser a entrevistadora, enfim, fique à vontade. O espaço é aberto para todos compartilhar o conhecimento. E estamos chegando então até no fim do nosso episódio, a CBcast Nota de Rodapé, com esse importante livro, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Até a próxima.